Quem é Jesus para você? Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Como você está expressando o amor de Deus? Como nós expressamos o amor de Deus por aqueles que estão ao nosso redor? A nossa fé é uma fé verdadeira. Nós temos de fato vivido o Evangelho verdadeiro. Será que nós estamos colocando em prática aquilo que temos ouvido e aprendido? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E ainda para responder essa pergunta, nós vamos continuar nos evangelhos, mas agora nós vamos olhar para Lucas e vamos ver Lucas descrevendo um pouquinho do que acontece com Jesus após ter alimentado uma multidão. Ele tem um encontro com Pedro e ele faz essa pergunta àqueles que estavam ali com ele no momento de oração, no momento que Jesus se dedica a orar. Ele fala com aqueles homens que ele havia chamado, que ele havia separado para que pudessem anunciar o Evangelho. Eu quero ler com você essa primeira parte da história em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 18. Se você está com a sua Bíblia em suas mãos, eu quero destacar aqui que algumas Bíblias têm uma divisão e tem alguns subtítulos ali, subtemas, para que você possa compreender melhor aquela parte que você vai ler. E do versículo 18 ao 20, na minha Bíblia, está escrito assim, a confissão de Pedro. Do versículo 21 até o versículo 22, nós temos Jesus prediz sua morte e ressurreição. E a partir do versículo 23, nós encontramos o discipulado. Em outras versões vai dizer o preço do discipulado. Aumenta um pouquinho mais o microfone para melhorar o meu retorno aqui. A partir do versículo 18, então vamos ler. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e os seus discípulos estavam com ele. Então ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros, um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente de que não contassem isso a ninguém. Ele disse, o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Vamos ler juntos esse versículo? Pois... Continua. Amém ou misericórdia diante do que você leu? Amém, misericórdia, né? Amém, que Jesus volte. E misericórdia se quando ele voltar, ele me encontrar e eu não estiver preparado, não estiver pronto. Amém, se eu estiver vivendo o Evangelho na verdade. Misericórdia se eu estiver envergonhando o nome de Cristo. Misericórdia se eu estiver mais preocupado em ganhar o mundo. Misericórdia se eu estiver com o meu olhar mais nas coisas desse mundo. Misericórdia se eu não estiver dando primeiro lugar a um Senhor. Misericórdia se eu estiver muito mais preocupado com essa vida que com a minha eternidade.
Misericórdia se eu não tenho negado a mim mesmo, se não tenho tomado a minha cruz e se não tenho seguido a Cristo. Misericórdia se eu sou apenas mais um religioso, como estes que estavam diante de Jesus e que rejeitaram Jesus, que rejeitaram o Filho do Homem. Misericórdia se nós somos aqueles que olham para Jesus e pensam, Jesus, ele é parecido com João Batista, ele é um profeta. Aliás, eu acho que ele é como um dos profetas do passado. Ele é como Moisés. Moisés, eu acho até que ele é superior a Jesus. Ele fez obras maiores, eu acho, que de Jesus. Olha o que Moisés fez. Misericórdia. Há grupos religiosos que pensam dessa forma. Há cristãos que não têm um claro entendimento ainda do Evangelho e têm caminhado como pessoas perdidas. Jesus fala sobre negar-se a si mesmo. Jesus fala sobre tomar a sua cruz. E por isso o tema dessa mensagem é o caminho da cruz. O caminho da cruz. Quando pensamos no caminho da cruz, certamente deve vir coisas boas na sua cabeça, é isso? Não vem coisas boas na sua mente? Não foi uma coisa boa Jesus ter morrido na cruz? Sim ou não? O resultado foi bom. Foi bom para quem? Foi bom para mim? E para Jesus, foi bom? E aí, agora, né? Amém. Acredito que foi bom para Jesus, porque ele fez o melhor, ele fez a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é o melhor? De forma consciente, nós dizemos que é. Mas de forma inconsciente, nós achamos que a nossa vontade é a melhor. Nós achamos que o melhor é nós irmos lá e resolvermos as coisas do nosso jeito. Porque se eu não resolver, acha mesmo que Deus vai descer para resolver no meu lugar? Você acha mesmo que Deus vai advogar a minha causa? Sou eu que tenho que fazer a minha parte. Ou eu me movimento e faço a minha parte, ou Deus vai fazer o quê? Talvez a sua resposta foi, Deus vai fazer nada. Mas essa é uma mentira. Porque quando nós damos lugar ao Senhor, Ele sempre fará o melhor. Era a hora do amém, aleluia. Quando nós damos lugar ao Senhor, Ele sempre faz o melhor. Mas quando nós tentamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, a nossa justiça não revela a vontade de Deus. Quando nós deixamos o orgulho tomar lugar no nosso coração, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos o alvo. Quando nós não perdoamos, quando nós não negamos a nós mesmos, nós fracassamos. E quantas vezes nós fracassamos? Mas algo que é muito real, que o que está sendo pregado e o que está sendo ensinado, muitas vezes não é o caminho da cruz. Em muitos lugares que as pessoas se reúnem nessa noite, não é para ouvir uma mensagem que confronta o seu ego, o seu orgulho, que fala sobre rendição, mas muitas pessoas estão procurando mensagens motivacionais. Eu quero o evangelho que me faz crescer, eu quero o evangelho que me faz prosperar, eu quero o evangelho que me faz ser bem-aventurado, bem-sucedido. Aliás, olha só, o Sermão do Monte fala tanto sobre ser bem-aventurado. Gente, o capítulo mais longo daquele livro foi escrito por Jesus. É o Sermão do Monte, ele está falando que nós seremos o quê? Muito felizes. Então veja só, Jesus se importa com a nossa prosperidade, amém? Amém, misericórdia. Não é somente a prosperidade, não é somente sobre ser bem-sucedido, ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado e ser bem-sucedido é consequência de uma vida em obediência ao Pai. Ser bem-aventurado e bem-sucedido é caminhar na contramão do mundo, é seguir o caminho da cruz. Mas o mundo, ele nos faz ofertas, e a oferta é essa, de conforto, de prosperidade e de realização pessoal. E quantas pessoas já chegaram aqui nesse lugar e me procuraram para uma conversa e compartilharam apenas
o problema que está enfrentando, e a resposta que queriam era a solução do problema. Eu quero saber como eu resolvo esse problema. E a minha resposta geralmente é: você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, a sua vida ao Senhor. E o mais, Ele fará. Mas sabe, pastor, mas é que assim, eu já tentei desse jeito, assim, e o que eu preciso é disso. As pessoas já têm as suas respostas prontas na cabeça. Já têm as suas conclusões, o que eu preciso é disso. E quando eu digo, você vai precisar, abrir mão. Abrir mão daquilo que você acha que é o melhor e buscar a vontade de Deus, e Ele vai revelar a vontade dEle. Mas como é que eu faço para Deus me revelar a vontade dEle? Você precisa buscar o Senhor, você precisa orar, você precisa se relacionar com Ele, você precisa ouvir a sua voz por meio da palavra. Ah, pastor, mas assim, eu preciso conversar mais com o Senhor, para o Senhor poder me ajudar. A verdade é essa, nós gostamos de respostas rápidas, fazemos parte dessa geração fast food, que quer tudo pronto em 3 minutos. Aliás, nem 3 minutos, muito antes de 3 minutos. No passado, algumas dúvidas que nós tínhamos, que precisávamos abrir alguns livros e pesquisar por horas. Agora nós temos em frações de segundos, jogando lá na inteligência artificial. Jogando no Google, você consegue algumas informações tão rápidas como você não conseguia no passado. Tornamos a nossa mente preguiçosa. Deixamos de nos relacionar com Deus como nos relacionávamos no passado. Numa leitura, numa meditação bíblica, pegando um livro, dedicando tempo de relacionamento com Deus. Queremos essas coisas. Olhamos para a Bíblia nessa expectativa de palavras de conforto, de palavras de paz, de realização pessoal. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Quando olhamos para Jesus, nós encontramos o verdadeiro evangelho, um evangelho de renúncia, de entrega, de transformação. Um Deus que me ama como eu sou, mas não deseja que eu permaneça como estou. Um Deus que me recebe como eu estou. Ele te recebe do jeito que você está. Imperfeito, pecador, mas para se relacionar com Ele, você precisa viver em santidade. Lucas 9, 23, aliás, ainda voltando aqui um pedacinho ainda desse texto, a multidão pergunta, Jesus pergunta, o que a multidão diz que eu sou? Que você é um profeta que ressuscitou, que você é igual a João Batista. Mas Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, não precisa sair contando, espalhando para todo mundo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque a minha hora vai chegar. O Filho do Homem vai ser entregue, eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eu imagino que essa notícia aqui não foi uma boa notícia para aqueles homens que esperavam uma solução política, social, econômica, mudança da realidade e a solução dos problemas deles naquele momento. Em Lucas 9, 23, Jesus fala a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu deixei aqui para que você possa meditar. A vida com Deus começa e termina com a cruz. Porque Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A nossa vida com Deus começou quando nós reconhecemos que Cristo morreu em nosso lugar naquela cruz. Mas a nossa vida com Deus, ela continua e termina, nós completamos o nosso chamado, a nossa vocação em Cristo Jesus, no dia que nós fomos promovidos daqui para a eternidade. E nós estamos cumprindo o nosso chamado dia após dia, quando nós crucificamos a nossa carne, quando eu olho para mim e digo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse conceito que Jesus traz é um conceito bem radical, muito radical mesmo. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me,
Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Imagina só, você é convocado por Jesus para servir, para segui-lo, para viver uma nova vida. Você recebeu Jesus, você recebeu uma nova vida com Jesus, mas nessa nova vida com Jesus também há perseguições, aflições, problemas, inimigos que vão se levantar contra você. Um império que não está alegre em te ver avançando, o império das trevas. Você entende isso? Que existe um império das trevas? Já parou para pensar sobre isso? E muitos perdem tanto tempo pensando no império das trevas, mas esquecem que existe o reino de Deus e você faz parte de um reino eterno, grandioso, todo-poderoso, daquele que tem um controle absoluto. Nos esquecemos e ficamos presos em aflições, em momentos de angústia, e ficamos ansiosos, preocupados quanto ao dia de amanhã, preocupados às vezes com o que vamos comer, beber e vestir, preocupados com o trabalho e com o fruto do nosso trabalho, e esquecemos que Deus dá os seus enquanto dormem. E não quer dizer que a gente está dormindo lá em casa e você pensa assim, então agora é isso, pastor, eu vou só dormir, que eu gosto de dormir mesmo. E Deus vai me abençoar enquanto eu estou dormindo. Não, isso daí é preguiça, tá? Aí não é descansar em Deus, ficar dormindo aí muitas horas, não. Tá? Aí é preguiça. Enquanto preguiçoso, a Bíblia diz, vai com a formiga preguiçosa aprender a trabalhar, viu? E a Bíblia ainda diz que o preguiçoso, ele traz o que? A ruína. Né? Ele traz a ruína na sua casa. Mas servir a Deus é radical. Ser um cristão é ser radical. Ser um cristão é andar na contramão do mundo. E falando sobre ser radical, eu quero destacar aqui com a igreja que as inscrições para o Radical Metamorfose estão prontas, viu? Já estão abertas, vai ser no mês de junho. Qual que é o dia, irmã? Não lembra também agora. Mês de junho. Procura lá depois a irmã Lu, fala com ela, porque nós temos quantas vagas para cá para a igreja, irmã? 15 vagas, temos 15 vagas disponíveis. É para crente maduro, é para crente que quer viver um relacionamento mais profundo com Deus, é para você aí que está pensando, o que mais eu posso fazer? É para você, e vai ser bênção demais. Se o pastor Levi não for, eu vou, né? A gente tem um combinado, né? Se ele não for, eu vou, vai ser bênção demais. Porque é isso, a vida do cristão ela é radical, e veja só, Mateus 16 e 24, Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, faça o quê? Em Marcos, apóstolo Paulo, o que ele diz? Romanos 12, em 1. Amém? E aí? Rendição, entrega, negar-se a si mesmo, carregar a nossa cruz. Você já prestou atenção nessa expressão? Ele não diz assim, você é obrigado a me seguir, mas ele diz, se alguém quiser, é voluntário, é pessoal, é individual. Se alguém quiser, você quer? Você quer caminhar comigo? Bom, então é assim, se você quiser caminhar comigo, eu sou desse jeito. Talvez nós vamos entrar em conflitos, quando você olhar para mim e discordar comigo, porque eu tenho a razão, eu estou certo. Amém? Misericórdia, né? Porque eu não estou certo. Eu erro muito, eu falho muito. Mas Jesus, ele é perfeito. Em Jesus não há engano algum, em Deus não há erro, não há falhas. Ele é perfeito. E tudo aquilo que Jesus disse para mim e para você, para nós, é o melhor. Você entende isso? Que a direção que Deus dá para mim e para você é o melhor? Nós queremos recomeçar com Deus. Esse é o nosso chamado.
para recomeçar com Deus, mas permanecer com Ele, não viver recomeçando todo dia, né? A gente não vive recomeçando todo dia, mas todo dia Deus nos dá a oportunidade de viver e fazer diferente. Nesse recomeço com Deus, nós precisamos abandonar aquilo que não faz mais parte de uma vida que agrada a Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou totalmente rendido, entregue ao Senhor. Eu decidi ouvir a voz de Jesus. Paulo, eu fico imaginando Paulo, eu decidi ouvir o que Jesus disse. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Então eu nego a mim mesmo, eu abro mão de mim mesmo, por amor a Deus, eu me sinto crucificado com Cristo, e agora o que eu faço não é mais o que eu quero, eu busco fazer a vontade do Senhor. É sacrifício pessoal, renúncia do ego e uma decisão consciente. Repete comigo, irmão. Crente pensa. O cristão, ele pensa. A nossa fé não é uma fé irracional. Nós cremos que Deus faz o impossível, que Ele opera milagres. E isso não é uma fé irracional. Essa é uma fé muito racional, com base em tudo que nós já vimos e ouvimos do que Ele fez. Temos a certeza que Ele continua fazendo coisas extraordinárias. Amém? Nós cremos um Deus que Ele é ilimitado. Quem sou eu para colocar limites em Deus, para dizer assim, não, mas Ele só pode fazer se for desse jeito? Não, porque assim, Ele só pode salvar a pessoa se a pessoa levantar a mão e ela for lá na frente, porque se ela não for lá na frente, aí não é conversão verdadeira. Quem disse isso? Né? Não, porque a conversão verdadeira, ela tem que ser desse jeito, e ele tem que fazer pelo menos 3 meses de classe de discipulado e batismo, porque se não fizer, não vai para o céu. Quem disse isso? Não é como nós pensamos. Mas eu coloquei aqui algumas condições, né, religiosas que muitas vezes nós colocamos para que as pessoas possam avançar num relacionamento com Deus como condições, mas o contrário também é verdade. Há pessoas que deram o primeiro passo hoje de vida com Deus e têm um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, e talvez amanhã serão promovidas para a eternidade com Deus. Para a eternidade com Deus. Não tiveram tanto tempo assim para se aprofundar em um relacionamento mais profundo e mais íntimo. E por que eu estou dizendo isso? Para que você não encontre desculpa depois para dizer assim, então é isso mesmo, então eu não quero, eu não preciso disso. Você precisa. Deus tem nos dado tempo, e nesse tempo agora é oportuno. Nós estamos crescendo no relacionamento com Deus, à medida que nós renunciamos o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas vaidades, abrimos mão do desejo da nossa carne. Quem aqui acorda, tem o costume não, tem a prática de levantar na madrugada para orar? Poucas pessoas. Eu não vou perguntar quantas pessoas, mas responda para você mesmo, porque eu não quero ficar com vergonha alheia, tá bom? Quantos aqui, todos os dias, têm um tempo de relacionamento com Deus? Tempo de devoção, tempo de ouvir a voz de Deus, de orar, de meditar na palavra. Quantos aqui dedicam pelo menos 5 minutos? E eu não estou falando 5 minutos de ouvir a Bíblia rolando ali no celular, não. Estou falando 5 minutos de ouvir a palavra, meditar no que você ouviu, falar com Deus, ouvir a voz de Deus falando com você e tirar a aplicação daquilo que você ouviu. Eu quero pegar algumas partes, separei aqui algumas partes desse texto, para que nós possamos refletir aqui juntos. Jesus dizia a todos. Temos aqui um convite universal. Todos que ouviam a voz de Jesus, e a mim e a você chegou essa mensagem, esse convite. E o convite é, se alguém quer
vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Me ajuda aqui, travou. Melhorou aqui agora. Se alguém quer, não é imposto, é uma escolha de amor e fé, a liberdade, mas também a responsabilidade. Você não é obrigado a seguir Jesus. Você não é obrigado a vir à igreja, você não é obrigado a passar pelo batismo, você não é obrigado a escolher viver uma nova vida com Jesus, você não é obrigado. Mas não fazer essa escolha já traz consequências para você. Não fazer escolha nenhuma já é uma escolha. Não tomar decisão já é uma decisão. Estar em cima do muro já é uma decisão. Alguém que está indeciso, que não sabe que decisão tomar, já está tomando uma decisão. Mas se nós queremos seguir a Jesus, nós temos essa liberdade para nos aprofundarmos no relacionamento com Ele. E é interessante pensarmos que a Bíblia nos diz o seguinte: vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Nós encontramos a Deus e nos relacionamos a Deus quanto mais nós buscamos. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Quem foi que disse isso? Quem foi? Jesus. Ele mente? Jesus mente? Há engano em Jesus? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Pedir, dar-se-vos-á. Buscar-me-eis e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Você crê no Deus que provê e supre todas as nossas necessidades? Você acredita nisso? A minha esposa não falou qual era o texto que ela ia ler no momento de dízimos e ofertas. Mas aquele texto veio, aquela mensagem veio realmente assim como uma flecha no meu coração. E eu estava ali me contendo para não ficar chorando, né? Coloca Isaías 55. Qual que era o versículo? Coloca o versículo 3. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Você sabe qual é essa aliança eterna? A aliança que nós temos com Deus é por meio de Jesus. Por meio de Jesus, nós fazemos parte dessa nova aliança. E aí veja só o que mais o texto diz para mim e para você aqui. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Olha para mim aqui agora, irmão, para você entender esse texto. Deus está acessível a você nesse exato momento. Sabia disso? Você está vivo, você pode falar com Deus, você pode se relacionar com Ele por meio da oração. Se você quer ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia, Ele vai falar com você, tenha certeza disso, amém? Ele está acessível. Clamem por Ele enquanto Ele está perto, Ele deseja nos ouvir. Mas Ele dá mais um conselho, ó, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, Deus é tão bom e rico em misericórdia, que Ele está dizendo assim, olha, eu estou acessível, eu estou disponível para vocês. É só vocês me acessarem, é só você querer se relacionar comigo. E eu estou aqui, ó, disposto para te responder e te tratar ainda com misericórdia. Eu posso te tratar com misericórdia, mas desde que você abandone o seu caminho, abandone os pensamentos maus e volte-se para Deus. E Ele ainda vai me dar o quê?
perdão. Nós somos perdoados. Então é assim, nós temos a liberdade para escolher o caminho que vamos seguir. Nós temos a liberdade para escolher Jesus. Nós temos a liberdade para viver, pode voltar nas slides, liberdade para viver uma nova vida com Jesus. Ele está disponível, acessível, mas nessa nova vida eu preciso abrir mão. E parece que negar a si mesmo parece algo ruim, parece que eu estou perdendo. Parece que é depreciativo. E não é. E não é. Na verdade, negar a si mesmo vai gerar para mim o quê? Galardão. Negar a mim mesmo vai me levar para mais perto de Deus. Amém? Negar a mim mesmo vai me fazer enxergar com clareza a vontade do Senhor. Negar a minha carne, crucificar a minha carne. Não se trata de negar desejos superficiais, mas de abdicar do domínio próprio sobre a vida e render o eu totalmente a Cristo. É o esvaziar-se. Gente, eu gosto muito dessa canção. Faz muito tempo que a gente não canta aqui na TIB. Eu lembro que a gente cantava lá atrás. Que dizia assim: eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade, de tudo que me afasta de Ti, Senhor. Às vezes nós vivemos apegados com os nossos títulos. Eu acho que é porque eu sou pastor, porque eu sou teólogo, porque eu sou mestre, porque eu sou professor de escola dominical, porque eu já sou evangélico há muito tempo. E tudo isso daí é o meu eu, o meu orgulho, a minha vaidade. E eu acho que são essas coisas que me levam para mais perto de Deus. E sabe de uma coisa? Gente, eu conheço muitos religiosos assim. Eu conheço muita gente que usa o nome de Jesus para se promover. Eu conheço muita gente que usa o bom nome de Jesus como um bom perfume, mas para sua autopromoção. E isso tudo é vaidade. Reconhecer que nós temos sabedoria, conhecimento, discernimento, sem amor não tem valor. Você lembra disso? Nós estudamos domingo passado. É nós não nos posicionarmos como alguém que é melhor, é superior, eu estou numa posição superior, não. É se posicionar em humildade, em rendição, negar-se a si mesmo, dia após dia. Dia a dia. E essa expressão dia a dia está relacionada a uma vida discipular. Um discípulo de Jesus se relaciona com Jesus dia após dia. Se você não alimentar a sua alma, o seu espírito, com a palavra do Senhor, você vai enfraquecer. Nós enfraquecemos. Nós nos tornamos fracos espiritualmente. Algumas vezes a gente tem que fazer igual um salmista, pregar para a nossa alma, né? Dizer: espera minha alma no Senhor, confia no Senhor, porque Ele se levantará, Ele agirá em nosso favor. Nós precisamos crer. Como que eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança se eu não guardei no meu coração a Tua palavra, Deus? Falei 2 versículos, 2 em 1 aqui, você entendeu? O salmista diz: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E lá em Lamentações, Jeremias capítulo 3, nós encontramos que nós devemos trazer à memória o que nos dá esperança. Aí tem aqueles irmãos que dizem assim: meu Deus do céu, vou mandar uma mensagem lá para o pastor Levi agora para ver se ele me manda uma mensagem aqui de esperança. Porque ele não consegue trazer à memória a palavra de Deus. E não está errado nós buscarmos os nossos irmãos. Não está errado nós buscarmos pessoas que estão ao nosso redor para nos ajudarem, para nos fortalecerem espiritualmente.
Mas entenda isso, Deus está acessível e disponível para falar com você. Você entende? Você entende isso? Você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, aí você fica lá esperando, né? Aí você viu que a pessoa ficou online, né? E ela não entrou para abrir a tua mensagem, não ficou verdinho lá, né? Aí você fica, não é possível, a pessoa não abriu, né? Aí chega no dia seguinte, a pessoa te diz assim, ai, me perdoa, nem vi a tua mensagem ontem, né? Ai, desculpa, né? O que você precisava mesmo? Aí você diz, cri, 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 esquece, né? Já passou. Mas saiba que quando você acessa ao Senhor, Ele te ouve na hora. Você crê nisso? Diga amém, igreja. Você acredita nisso? Que Ele te responde na hora. E o quanto nós temos buscado nessa caminhada diária, o quanto temos tomado a nossa cruz, tomar a cruz, assumir voluntariamente o sofrimento, a vergonha e a morte de si mesmo por amor a Cristo. Simboliza dor, mas também simboliza obediência. Deixa aqui em destaque que tomar a cruz simboliza dor, mas também simboliza obediência. O que é que acontece? A nossa carne, ela deseja o quê? Amar a Deus, é isso? Quem de vocês acorda assim, dizendo assim, ai, hoje eu quero amar Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e eu estou morrendo de vontade de ler a Bíblia agora. Quem? Quantas pessoas aqui acordam desse jeito, morrendo de vontade de ler a Bíblia? Quem? Ninguém? Tá bom. Agora quem acorda dizendo assim, ai meu Deus do céu, eu preciso tomar um café, senão meu dia não começa. Café, né? Peguei no teu ponto fraco, o café, né? O café. Para muitos dizem assim, meu dia só começa depois que eu tomo um café. Você pode tomar um café, mas também meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos dar o lugar que é dele. A nossa carne, ela deseja um alimento carnal. E é engraçado isso. Eu procuro ir na academia pela manhã e procuro ir em jejum. Né? Eu geralmente vou em jejum e eu falo para o pastor Levi, né? Eu disse, pastor Levi, eu tomo suplemento, eu tomo um pré-treino, e quando eu tomo o pré-treino, eu chego lá assim, ó, né? Já pensando, eu tenho que mesmo fazer exercício rápido, estou elétrico, por causa do pré-treino. E aí eu disse para minha esposa o seguinte, quando eu tomo café, antes de tomar o pré-treino, quando eu chego lá, moleza, viu? Eu estou com uma indisposição, o estômago está meio pesado, eu não tenho a mesma disposição. Eu já alimentei a minha carne, estou mais indisposto. Da mesma coisa com a nossa vida espiritual. A primeira coisa que você fez foi levantar da cama e acessar as redes sociais. Quais foram as mensagens que você recebeu ali? O que foi que você recebeu? Talvez você está passando por um momento que não é muito bom, e aí nas redes sociais as pessoas postam mais o quê? As suas vitórias, as suas alegrias, os momentos bons. E você já acordou, e o dia não está muito bom, e você olha e parece assim, a vida de todo mundo é perfeita, e eu sou infeliz. Olha só, né? O cara acabou de postar a foto dele lá no trabalho, fazendo o selfie dele feliz no dia, tu não sabe o que ele passa durante o dia. Mas você só viu o selfie dele lá assim, ó, feliz. Aí você pensa, meu Deus, olha só aí a minha vida, o meu trabalho, eu sou infeliz, né? Aí você vai, toma um café e liga a TV. Aí você liga a TV, você vê a notícia das guerras, né? Aí você vê as brigas que existem aí entre os países. Aí você diz, meu Deus do céu, está ruim para todo mundo, ó. Para todo mundo está ruim. O cenário econômico está ruim para todo mundo. Aí você foi embora, você não meditou, não se relacionou com Deus, você não negou a sua carne. E agora o que acontece? Você está carregando um fardo. E a Bíblia diz, aliás, o Senhor Jesus, ele disse que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Nós carregamos muitas vezes um fardo pesado, um jugo que não é suave. Por quê? Porque deixamos de nos relacionar com Deus. Nós pensamos assim, ai, mas é assim, pastor. É que assim, eu começo a ler a Bíblia, ó, eu já começo a me dar sono. E eu começo a ler a Bíblia, e aí as coisas começam a me distrair.
Ai, pastor, eu tenho dificuldade. Mesmo com dificuldade, medite na palavra do Senhor. Mesmo que você não sinta vontade, medite na palavra do Senhor. Não tem vontade de orar? Ore. Não tem vontade de meditar? Medite. Faça isso. Você vai treinar sua alma a se submeter ao Senhor. Você vai treinar a sua alma a amar o Senhor. Irmão, a sua carne, ela não se converte. A nossa carne, ela não se converte. Ela vai ficar aqui gritando, querendo impulsionar para que nós venhamos a tomar atitudes e decisões pecaminosas. A Bíblia diz o seguinte: o Espírito, na verdade, está pronto. E qual é o restante do texto? Muita gente guarda só essa parte. Pois é, pastor, mas a carne é fraca. Pois é, pastor, é assim, né, pastor? Eu quero ser um crente bom. Eu quero ser um bom crente, né? Mas eu estou sendo um crentino, né? Mas eu queria ser um bom crente, pastor. Eu queria amar Jesus de todo o meu coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas a carne é fraca. Mas olha para mim, crente do céu, irmão de Deus, olha para mim aqui. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus está pronto para te socorrer. Ele está acessível. Está prontinho aí. É só você acessá-lo. Você está entendendo? Amém? Está disponível. Quem é que nos socorre? É o Senhor. Ele vai nos socorrer. Mas nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos nos render. Seguir a Jesus. Ele diz assim, ó, negue-se a si mesmo e siga-me. Seguir a Jesus é viver no Espírito. É frutificar, é refletir Jesus. Dia após dia. Todos os dias. Tem uma musiquinha, não sei se as nossas crianças aqui conhecem, se foram ensinadas, né? Mas ela fala que a cada momento andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, né? Aleluia, glória a Deus. É a cada momento. Eu lembro que eu era moleque, pequeno, e algumas canções na minha infância marcaram a minha vida e vieram à minha memória em tempos difíceis. Na minha juventude, na minha adolescência. Eu lembro que cantávamos muito na igreja, né, com as crianças. Eu era criança e nós cantávamos: eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, a gente pulava: eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. E aí eu dizia assim: eu vou ser pastor? Não. Eu não quero ser pastor. Deus me livre de ser pastor. Não, ser pastor não. Pastor sofre, pastor faz as pessoas sofrer, pastor bate, pastor apanha, né? Pastor, não quero ser. Deus me livre de ser pastor, né? E essa musiquinha vinha na minha cabeça, né? E eu cantei tanto que eu ia crescer, crescer para Jesus, e agora que eu estou desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Eu quero viver a vontade dele. Mas para viver a vontade do Senhor, eu preciso rejeitar a minha carne. Irmãos, vocês acham que pastor não passa momentos tristes, difíceis, lutas? Nós enfrentamos. Temos por lutas passadas, umas difíceis cruéis, mas o Senhor tem livrado os seus servos fiéis. Deus tem nos livrado. E se Deus é por nós, nós vamos avançar. Eu preciso frutificar. Eu preciso crescer, eu preciso refletir Jesus. Isso é um cristão de verdade. Nós pecamos, sim ou não? Quem pecou essa semana, levanta a mão. Quem não levantou a mão acabou de pecar, né? Pecou 2 vezes, né? Pecou na semana e pecou agora porque me diga, não pecou, brincadeira. Mas pecou, é verdade, né? Você pecou. Eu pequei, todos nós pecamos, mas nós pecamos e nos arrependemos em nome de Jesus, amém?
Nós pecamos, mas o pecado não deve nos dominar. Nós pecamos, você pecou nessa semana quando você não deu lugar ao Senhor no dia a dia. Quando você não negou a sua carne no dia a dia. Você pecou quando você leu agora esse texto e compreendendo esse texto, o que é escolher seguir Jesus. E se você não tiver uma vida de relacionamento com Ele no dia a dia, você vai estar pecando. Por isso, eu trouxe essa imagem para você pensar de alguém em idade avançada que se olha no espelho, e essa é a pergunta que você deve se fazer. Estou seguindo Jesus de verdade ou apenas me beneficiando da multidão? Você é alguém que segue Jesus no meio da multidão, e por estar no meio da multidão, você ouve a palavra de Deus, você participa dos momentos de comunhão, mas você está seguindo Jesus de verdade? Hoje pela manhã nós ouvimos, aprendemos na mensagem, né, que o povo que estava gritando lá, Hosana, Hosana, salve-nos, Senhor, é o mesmo que disse, crucifique-o depois. Foi o mesmo que condenou Jesus. Pessoas que estão na multidão e parecem que fazem parte, mas não são. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quais são as áreas que precisam ser crucificadas em sua vida? O que é que eu preciso abandonar? O que é que precisa mudar? Pare para pensar. O que eu preciso abandonar hoje? Talvez seja o orgulho, a vaidade, o medo, a ansiedade. Talvez seja esse pensamento de que eu venho na igreja no domingo para recarregar as minhas baterias. Eu venho no domingo na igreja para buscar energia, para receber energia para os próximos dias. Você está perdido mesmo, viu? Se você veio só buscar energia. Mas se você chegou aqui para buscar energia, você pode sair daqui com o Deus forte, todo-poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, habitando na sua vida, se você entregar a sua vida ao Senhor. Muito mais do que a energia, você tem Deus habitando em você, fazendo morada em você. E para você ouvir a voz de Deus que faz morada em você, você precisa se dedicar em falar com Ele. Orar é falar com Deus. Orar, a oração é um diálogo, é uma conversa. E muitas vezes é mais importante ouvir do que falar. Talvez parar por alguns instantes, após ter meditado na palavra de Deus, fechar os olhos e refletir sobre aquilo que você ouviu e dizer talvez assim, Deus, eu li esse texto e eu não entendi nada. Mas eu preciso da tua mão sobre mim. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso mais e mais e mais de ti. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero sair de casa. Eu não quero tomar decisões hoje na minha casa. Eu não quero fazer nada sem o Senhor. Pai, torna o meu espírito dependente do Senhor. Dá-me a alegria de te buscar todos os dias. Hoje eu li e eu não entendi, mas eu quero te buscar cada vez mais e mais. Dá-me sabedoria, dá-me discernimento espiritual, em nome de Jesus. Fale com Deus, fale para Ele do que você precisa. Ao invés de carregar a sua cruz diariamente, o que é que você tem feito? Talvez você tenha passado aí minutos e horas nas redes sociais, horas assistindo um seriado, assistindo um filme. Não é pecado você ter um tempo nessas coisas, mas se torna um grande problema quando nós não dedicamos tempo para se relacionar com Deus. Se essas coisas têm ocupado tempo na sua vida e você não tem dedicado tempo com seus filhos, com a sua casa, e entre você e Deus para se relacionar com Ele,
Você precisa abandonar essa prática e voltar a se relacionar com Deus. Carregar a cruz, abrir mão do que te afasta do Senhor. Nós somos chamados para viver com Ele e para Ele. Negue-se a si mesmo. Você entendeu essa mensagem? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça por um instante. Eu quero orar por você. Aquele que quiser ir até Jesus tem liberdade agora, nesse momento. Se você deseja seguir a Jesus, faça um sinal colocando a sua mão no seu coração. Você que entendeu essa mensagem e quer viver uma vida com o Senhor, quer se relacionar com o Senhor, coloque a mão no seu coração como sinal da sua decisão. Amém. 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 Essa mesma mão que você colocou no seu coração, permanece com ela aí. E eu quero orar com você agora, você que tomou a sua decisão. Fale com Deus, fale para Ele agora. Senhor, meu Deus e Pai, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu ser, eu te entrego tudo que eu tenho e sou, os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos. Senhor, eu me arrependo do tempo que não me dediquei para ouvir a Tua voz. Perdoa-me o tempo em que eu não te busquei. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque muitas vezes eu tenho carregado esse fardo e não tenho me lançado sobre o Senhor. Me perdoa, Pai. Me perdoa por não ter guardado a Tua palavra no meu coração. Me perdoa, Deus, por tanto tempo ter passado distante da Tua presença. Mas nessa noite, em nome de Jesus, faz habitação em mim. Em nome de Jesus, quebranta o meu coração. Torna-me alguém que te ama de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Purifica-me, Senhor, e serei puro. Lava a minha alma. A partir de hoje eu não vou mais viver para mim mesmo. Eu escolho seguir o Teu caminho. Eu escolho confiar no Senhor. Eu escolho não me deixar dominar pelas minhas emoções, mas eu escolho ser guiado por Ti, pelas Tuas palavras, pelas Tuas promessas, por aquilo que o Senhor já deixou como caminho para eu seguir. Eu decido seguir o caminho de Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, me recebe como filho nessa noite. Pai, ajuda os meus irmãos a viverem a Tua vontade. Ajuda cada um dos meus irmãos a terem relacionamento sincero com o Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não ser um cristão apenas de palavra, apenas com máscaras, mas que eu seja um cristão sincero, um cristão arrependido, um cristão que te ama de todo o coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diante de tudo que ouvimos nessa noite, Pai, torna-nos filhos que te amam, torna-nos filhos dependentes do Senhor, filhos que não se desviam do Teu caminho, filhos que, mesmo em tempos difíceis, sabem onde buscar refúgio, abrigo e a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 igreja.